Amigo vascaíno, o Vasco da Gama está de fato no mercado à procura de reforços e a diretoria já tem as prioridades traçadas. Eu vou trazer isso para você, falar sobre esse caso. Guilherme Arana, o Atlético Mineiro liberou, vendeu o lateral esquerdo e o Vasco é um dos clubes interessados na contratação. Valor já está na mesa e fica a pergunta: vale a pena comprar o lateral? Eu vou trazer isso e muito mais nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas, é claro, né, amigo vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, eu venho, é claro, pedir aqui a sua ajuda, a sua inscrição para ajudar no crescimento e a divulgação do nosso canal. Venha fazer parte da nossa família e também ajude a divulgação deste vídeo. Como? Através do seu like. Eu venho comentando com vocês que o YouTube está segurando muito a divulgação aqui dos nossos vídeos, então é de suma importância exatamente nesse momento. Eu venho pedir uma força mesmo, sabe? Aquela força de família, e você é família aqui no nosso canal, então deixe o seu like, só isso, eu só quero o seu like nesse Fala Gigante, amigo. Larga aí o dedo no joinha, que é muito importante para que o YouTube volte a divulgar o nosso trabalho. Então, conto com você. Se inscreva, deixe seu like, hype o vídeo também, aqui embaixo tem um botãozinho escrito hypar, hype o vídeo, que tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho vá com força máxima dentro da plataforma. Show de bola, então? Vamos que vamos, amigos. Sem muita enrolação, fala logo, né? Sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, com uma informação não relacionada a reforço ainda. Já já eu vou entrar nesse assunto. Eu quero falar com relação ao que aconteceu hoje. Uma notícia muito legal, uma novidade muito legal. Hoje estamos aqui no dia 7 de novembro e o mês de novembro, de uma forma geral, ele marca em todo o Brasil um período de muita reflexão e luta também contra o racismo. E amigo, quando a gente fala de luta contra o racismo, não tem como a frase, a palavra, o substantivo Vasco da Gama não vir atrelado, acompanhado a ela. Porque o Vasco da Gama é um clube que durante toda a sua história defendeu a igualdade racial, durante toda a sua história valorizou a história do povo negro, durante toda a sua história valorizou a cultura, a representatividade desse povo que sofreu muito. Essa é a grande realidade. Eu, Lucas, pode parecer que não, mas eu sou filho, amigo. Isso daí é meu pai, ó, tá aparecendo aí na imagem para você. Não tem problema, aqui eu tô abrindo até uma particularidade e mais do que nunca eu não sei na pele o que é viver isso. Mas eu tenho dentro da minha casa mais do que nunca um exemplo. E ser Vasco da Gama para mim é diferente. Muito pela raiz, pela família, pela história, pelo sangue. É diferente. O Vasco é um clube diferente e esse mês tudo isso aí representa demais. É um legado que não é uma pauta recente, mas é um compromisso que atravessa gerações. E por tudo isso, o Vasco da Gama, em comemoração ao Novembro Negro, lançou a camisa Negritude, uma camisa desenvolvida em parceria com a Brasline. Esse projeto resgata conquistas históricas, amplia também debates hoje contemporâneos e celebra a negritude dentro e fora dos gramados. Uma camisa linda. A estética adotada na coleção tem forte influência na tradição dos tecidos quentes e dos adencais, símbolos aí visuais originários do povo Ashanti lá de Gana, referências que se conectam moda, história, filosofia na construção dessa identidade, tá? Então é uma camisa muito bonita, é uma camisa assim que, ao meu ver, é uma das mais bonitas, tá? Desse ano de 2025, não é uma camisa da capa, não é uma camisa que o Vasco vai entrar em campo com ela, mas é uma camisa que ficou assim absurda, cara. Ficou linda mesmo. O Vasco da Gama tirou muita onda com essa camisa.
Não conheço o responsável pelo desenho dela, mas gostaria de parabenizar, porque é uma camisa que quando você olha o clipe, você olha o vídeo de divulgação, você fica arrepiado com cada detalhe. Nitidamente ficou claro que cada detalhe da camisa ela foi pensado, desde a cruz de malta, desde detalhes ali das simbologias presentes na camisa em si, na frase presente na manga, tudo foi pensado e ó, parabéns aí por quem desenvolveu essa linda camisa. Tiraram de fato muita onda. Show? Deixa aí nos comentários se você curtiu, né? E é isso, é o Vasco da Gama, é um clube diferente, é o clube do povo, né? É o clube do branco, é o clube do negro, é o clube do pardo, é o clube... É isso, amigo, é o Vasco da Gama. Bom, prosseguindo aqui com o vídeo, falando sobre um anúncio oficial. Amigo, que tivemos aí nessas últimas horas uma notícia muito boa, e pode parecer que não, mas é uma notícia importante também para mercado, tá? Uma notícia que não envolve diretamente o mercado, mas envolve indiretamente o mercado da bola. Hoje tivemos aí a convocação da seleção colombiana para 2 amistosos que acontecerão. E nessa convocação tivemos presente Andrés Gomes e Carlos Cuesta. Ambos jogadores voltaram a ser convocados para a seleção da Colômbia. Então, informação muito legal. O Carlos Cuesta é um jogador que sempre frequentou a seleção colombiana. Entretanto, nesse período recente, o Carlos Cuesta ficou um pouquinho afastado das convocações, porque não vinha tendo muita minutagem no Galatasaray, clube turco. Um dos motivos que inclusive o fez vir ao Vasco da Gama foi a possibilidade de jogar no Vasco, se destacar aqui no futebol brasileiro, que é um futebol hoje conhecido ao redor do mundo, e está presente na lista de convocações para a Copa do Mundo do ano que vem. A última vez que Carlos Cuesta, para você ter noção, entrou em campo com a seleção da Colômbia, foi lá no dia 6 de dia 6 de setembro de 2024, ou seja, há mais de um ano que o Carlos Cuesta não entra em campo vestindo a camisa da Colômbia. Minto. Leve correção. A última vez foi no dia 25 de março, mas também faz bastante tempo, né? Quase mais de 7 meses aí, Carlos Cuesta não frequenta as convocações da seleção colombiana e está de volta agora, após esse período vestindo a camisa do Vasco. Então, 7 meses depois, Carlos Cuesta está de volta à seleção colombiana. Uma baita notícia. E com relação, né, a Andrés Gomes, jogador também que tem um histórico sim na seleção da Colômbia, um jogador que sempre foi destaque em território colombiano. E a última vez que ele foi convocado, aí sim Andrés Gomes foi lá no ano passado, no dia 3 de novembro de 2024, dia 19 de novembro de 2024, foi a última vez que Andrés Gomes vestiu a camisa da Colômbia num amistoso contra o Equador. Mais de um ano, né? Completar agora nesse próximo dia 19, um ano da última convocação de Andrés Gomes. E por que eu tô falando que isso é um recado? Porque a gente tem Andrés Gomes, a gente tem Carlos Cuesta, a gente tem Paulo Henrique, a gente tem muito provavelmente o Puma Rodrigues aí aparecendo na lista de convocações também da seleção uruguaia. A gente está falando de 4 atletas do Vasco hoje que são convocados para as suas seleções. 4 atletas hoje no Vasco que têm total capacidade e total possibilidade de disputar a Copa do Mundo ano que vem. Dá um recado ao mercado da seguinte forma: alô, colombianos, alô, argentinos, alô, uruguaios. Vocês querem jogar a Copa do Mundo? Venham para o Vasco da Gama. Há poucos meses atrás, o Jean David estava sendo convocado, mesmo nem sequer entrando em campo. O fato hoje de você atuar numa liga tão competitiva como o futebol brasileiro é importante para sua convocação. Fator, inclusive, determinante. As seleções aqui da América do Sul, elas preferem muitas das vezes convocar um jogador que vista a camisa do Vasco, tenha minutagem no Vasco, que atua em alto nível no Vasco, do que convocar um atleta esquecido numa liga da Espanha, da Itália. Melhor convocar um jogador que atue, que entre em campo, que jogue. É o caso, por exemplo, do Jefferson Lerma, colombiano também, volante, Crystal Palace. Não está jogando lá, não está sendo convocado. Até está sendo porque é um jogador importante, mas dirigentes da seleção colombiana já cantaram a pedra para ele. Quer continuar sendo convocado? Quer disputar a Copa do Mundo no ano que vem? Vai para o Brasil, vai jogar, vai ter minutagem. Porque do jeito que está no Crystal Palace, sem minutagem, vai ser difícil da convocação acontecer. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Dessa notícia boa
2 jogadores do Vasco da Gama sendo convocados para a seleção colombiana. Prosseguindo com o vídeo então, amigo, porque temos ainda mais informações, né? Tivemos aí nessa manhã esse anúncio oficial importante, mas o Vasco tá aí no mercado. O Vasco quer contratar, até falando, né, em Jefferson Lerma, jogador da posição de volante, um atleta hoje que é uma das prioridades, é uma bola da vez da diretoria Cruz Maltina, e o departamento de futebol do Vasco trabalha para a contratação exatamente de um volante, olhando a temporada de 2026. Hoje, de acordo com o GE, o Vasco da Gama entende que tem poucas opções no setor, diante de muitos jogadores, sendo que a grande maioria deles hoje estão sendo questionados. O Vasco tem uma posição interna de que é prioridade no mercado de transferências contratar um volante. Desde o meio do ano, desde a última janela de transferências, o Vasco já entendia essa carência na posição, não à toa, né? Investiu na contratação de Thiago Mendes e do Cauã Barros, 2 jogadores exatamente da posição, mas o Vasco não sabia que seria necessário contratar até mais peças. Acabou fechando a janela, sem solucionar os problemas desse setor, e vai para o ano que vem com essa grande incógnita, com essa grande lacuna dentro do elenco, dentro da posição. O Vasco, dentro do orçamento na última janela de transferências, contratou jogadores livres no mercado ou, né, por empréstimo, e a expectativa é que o Vasco da Gama se mantenha exatamente nesse mesmo padrão de contratação na janela do final do ano, a não ser que o Vasco consiga pincelar um título de Copa do Brasil e uma vaga para a Libertadores de 2026, tendo grana, poder de investimento e um ano forte para se disputar com a possibilidade do título da Libertadores. O Vasco da Gama poderá fazer investimentos maiores, mas essencialmente, olhando para a janela do final do ano, é de fato pezinho no chão, tranquilo, sem grandes investimentos, a não ser que o Gigante da Colina crave a sua vaga na Libertadores da próxima temporada. Além da posição de volante, o Vasco da Gama está no mercado também. Olhando para a posição da zaga, o Vasco entende a necessidade de contratar zagueiros reservas no mercado da bola. A tendência também é que um atacante seja uma prioridade para o ano que vem, um atacante mais móvel para o setor ofensivo, sendo titular na vaga do Pablo Verrete. O Vasco que já começa a definir as prioridades para a próxima temporada. Dentre essas prioridades, temos um jogador que a diretoria Cruz Maltina tem um grande objetivo de contratar. E esse atleta, amigo vascaíno, se chama Guilherme Arana, tá? Torcedor, é um desejo, é um interesse que já é inclusive antigo por parte do Vasco da Gama, não é de hoje que a diretoria Cruz Maltina olha com bons olhos a situação do Guilherme Arana, um atleta de 28 anos de idade, um jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro apenas até o final de 2027, tem mais 2 aninhos aí de contrato com o clube de Minas Gerais, um jogador que chegou a ter um período de idolatria sim dentro do Atlético, mas não vem conseguindo se manter em alto nível hoje no clube de Minas Gerais, caiu muito de produção, é titular absoluto, até capitão, mas não consegue atuar mais em alto nível. E exatamente por conta disso vem perdendo o status que tinha com a torcida atleticana. A situação hoje, de momento, é o seguinte: o Vasco da Gama ele não tem por interesse, o Atlético Mineiro não tem por interesse a renovação de contrato do Guilherme Arana, nem sequer a permanência dele, olhando a temporada de 2026. O Arana hoje, de acordo com informações, não está nos planos do Galo para a próxima temporada. O Atlético Mineiro colocou, de fato, o Guilherme Arana no mercado para quem quiser contratá-lo. O Vasco, por ser um dos clubes que monitoram a situação, e volto a repetir, é apenas um dos clubes, que vários outros clubes do futebol brasileiro tem interesse na contratação do Guilherme Arana, e quem, né, não teria? A gente está falando de hoje um dos melhores laterais esquerdos do país, jogador que há pouco tempo atrás estava sendo convocado frequentemente para a seleção brasileira, né? E o Atlético Mineiro, sabendo que é um jogador valorizado, mesmo ele estando fora dos planos, sabe que dá para fazer um dinheiro com o Arana. E a informação é que hoje o Atlético Mineiro, além de colocar o Guilherme Arana no mercado, precificou o jogador no valor de 10 milhões de euros. Esse é o valor hoje que o clube de Minas Gerais colocou na mesa para vender Guilherme Arana. Tá no mercado, mas quem quiser comprar paga 10 milhões de euros, valor próximo aí à casa de 60 milhões de reais. A pergunta que fica é: vale a pena pagar 60 milhões de reais por Guilherme Arana? Eu sinceramente não sei. Estamos falando de jogador de 28 anos de idade, que não é mais novinho.
Provavelmente aí vai atuar em alto nível por mais 3, 2 anos, ainda mais para a posição de lateral esquerdo, e sendo um jogador como o Arana, que tem como sempre teve como de suas grandes características a intensidade física. Ou seja, quanto mais velho o Arana ficar, menos intensidade física ele terá. Uma conta rápida e fácil de ser feita. Vale a pena ele com 28 anos pagar caro? Se não 60 milhões de reais, 50, 40, 30, eu não sei. Talvez é melhor investir em outra posição, olhar para o mercado, talvez um jogador mais barato. Eu acho que seria uma loucura pagar 60 milhões de reais pelo Arana. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa sexta. Já tô de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante para fechar essa sua sexta com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento no nosso canal e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!